Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas, ou com as suas ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. O cara ia no ponto, né? O negócio é o seguinte: eu trabalhei, me dá minha mulher que eu quero deitar com ela. O cara não rodeava não, né? Então no verso 22, então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo acesso, pela liberdade que nós temos de nos encontrarmos com a Tua Palavra, Senhor.
Eu sei que muitas vezes a Tua palavra, ela não é tão clara aos nossos olhos, pelo menos num primeiro instante, assim que nos debruçamos sobre ela, Senhor. Mas o Teu Espírito, Pai, a Tua palavra diz que o Teu Espírito está ao nosso dispor, está trabalhando para aplicar as verdades eternas e fundamentais para a nossa fé no nosso coração. A minha oração nessa noite para a minha vida e para a vida dos meus irmãos é para que o Senhor possa aplicar verdades espirituais nessa noite ao nosso coração, Senhor. Estamos aqui famintos, estamos aqui desejosos, Pai, de ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós essa noite, a porção que o Senhor separou para aplicar na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Fala conosco, Deus, que a Tua palavra nos ilumine nessa noite, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, venha ao nosso encontro e possa ministrar, Pai, no mais íntimo do nosso ser, e que essa noite, Pai, seja uma noite libertadora, transformadora, seja uma noite, Pai, onde o Senhor possa efetivamente, Pai, estar trabalhando no mais íntimo do nosso ser, retirando de nós o que precisa ser retirado e colocando, edificando, criando, quem sabe, hábitos e coisas dentro de nós que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Que o Teu Espírito, Deus, nos auxilie nessa noite, que a Tua palavra penetre no nosso coração, que agora, Pai, toda barreira, todo preconceito, Pai, toda resistência do inferno caia por terra no nome de Jesus. Quero repreender, Pai, toda a dispersão, Senhor, tudo que possa impedir, Senhor, da gente estar aqui conectado, firmado, com as nossas mentes cativas na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito reine nessa noite e que a Tua palavra possa ser como um bálsamo para as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A força de uma parceria, Gênesis capítulo 29, dos versos de 1 a 30. Meus irmãos, cada vez mais eu me convenço que existe uma relação muito estreita entre o agir de Deus, do Deus soberano, e a responsabilidade humana. O que eu estou querendo dizer é que, embora eu acredite piamente que Deus seja um ser soberano, que controla a história, que determina os fatos, um Deus que conhece todas as coisas com um conhecimento perfeito sobre tudo que há, nós não podemos fechar os olhos para uma outra verdade, qual seja, e nós precisamos entender isso nessa noite: o agir de Deus não elimina a responsabilidade humana. Para você ter uma ideia, desde muito tempo existe uma crise teológica. Existe de um lado aqueles que creem piamente que Deus é soberano e que Deus determina todas as coisas, mas que têm dificuldade, por outro lado, de acreditar numa certa responsabilidade do homem. Por outro lado, existe um outro grupo de pessoas que acredita que o homem é o senhor de si, que o homem determina, que o homem escolhe. É tão interessante porque eu citava talvez o mesmo pregador que o Marcelo citou aqui hoje, devolvendo para ele a bola aqui. Esse pregador dizia o seguinte: Deus reage muito mais do que age. Eu citei isso na semana passada. Deus reage muito mais do que age. É mais ou menos assim: Deus, ele fica meio que na espreita, meio que roendo as unhas, meio que na inércia, sabendo qual vai ser a tua, para depois agir. Trocando em miúdos é isso. Ou seja, um Deus que fica esperando as coisas acontecerem para depois ele vir agir e manifestar a sua vontade. Meus irmãos, o fato é que, infelizmente, nós somos pessoas que temos uma dificuldade muito grande de fazer síntese. O que é fazer síntese? É você pegar duas verdades que aparentemente são contraditórias, mas que não são. É você pensar no seguinte: Deus é soberano, certo? Deus é Senhor de todas as coisas, mas tem um detalhe: não tem como nós fugirmos de uma outra verdade, qual seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos, e vamos responder por eles. Tanto é que a Bíblia diz que um dia todos nós nos depararemos diante do tribunal de Deus, para prestarmos contas dos nossos atos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: essa crise, soberania de Deus e responsabilidade humana, tem sido uma crise de muito tempo. Teólogos
teólogos, dos mais renomados, se debruçaram sobre essa questão e cada um defendeu o seu ponto de vista, brigam e defendem com unhas e dentes aí a sua maneira de pensar. Sabe qual é o grande problema disso? É que quando a gente perde a capacidade de fazer síntese, nós acabamos indo para dois extremos diferentes. Ou nós ficamos no acaso, qual seja, nós pensamos o seguinte: bom, se Deus não é soberano, se Ele não é um ser pessoal que governa o cosmos, que governa toda a história, a nossa vida está à mercê do acaso, certo? Estamos aqui, mas eu vou sair ali amanhã na rua, não sei o que vai acontecer comigo, como não sei mesmo, e o acaso vai determinar o que vai acontecer com a minha vida. Então, quando nós perdemos a capacidade de fazer síntese, ou nós ficamos no acaso, ou nós entramos no fatalismo. O fatalismo é mais ou menos assim: bom, está tudo determinado, está tudo escrito, eu não sou responsável por coisa alguma, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos viver a vida de qualquer jeito, porque não somos seres responsáveis, não tem que me preocupar com uma vida moral, com uma vida ética, com as minhas ações, com as minhas atitudes. É tudo programado, eu posso fazer o que eu quero, Deus predestinou tudo, Deus controla todas as coisas, determinou tudo da maneira como vai ser, então vamos viver a vida de qualquer jeito. Meus irmãos, quando nós perdemos a capacidade de fazer síntese, e eu diria que muitos de nós vivemos nessa direção, dessa forma, nós entramos ou no acaso, ou entramos na perspectiva do fatalismo. Agora, sabe o que vai nos ajudar nessa noite a fugirmos desses dois extremos? Qual seja, ou do acaso, ou do fatalismo? Vai ser algo que na teologia nós chamamos de providência divina. A providência divina, ela vai nos ajudar nessa noite para que nós possamos entender como conciliar a soberania de Deus com a nossa responsabilidade humana, o agir de Deus e a nossa resposta humana a esse agir soberano de Deus. E aí eu queria desde já, nessa noite, trazer uma definição dessa providência que eu estou falando para você, porque a providência de Deus, ela pode ser definida como o permanente exercício da energia divina. Energia, não leia como uma energia impessoal, é o agir poderoso de Deus, ok? O permanente exercício da energia divina, pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para um determinado fim. Então, a providência divina é essa energia pessoal de Deus, essa força de Deus, essa manifestação de Deus na história, na qual Ele preserva as suas criaturas, opera nas nossas vidas, age de uma forma na qual os seus propósitos possam se cumprir na nossa história, visando sempre um fim objetivo. É mais ou menos assim. Todos nós que estamos aqui nessa noite, só estamos aqui porque Deus tem um propósito muito bem definido para a nossa vida. Nós podemos não saber, nós podemos não entender por hora algumas coisas, mas uma coisa é certa: Deus tem um fim determinado para cada um de nós, e esse fim há de se cumprir, porque Deus não pode voltar atrás na sua palavra, e Deus não pode ser frustrado nos seus planos. Então, essa é a providência de Deus. Agora é interessante, porque há alguns desdobramentos dessa providência, há algumas manifestações dessa providência nas Escrituras Sagradas, e eu queria começar a ver com vocês nessa noite algumas manifestações da providência divina. A primeira manifestação, ela está na preservação de Deus da história. Olha só que coisa bonita, nós encontramos em Neemias capítulo 9, verso 6: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Sabe o que Neemias está dizendo? Existe um Deus que tem um propósito definido para a nossa vida, e que nos preserva aqui na história. Nós cantamos agora há pouco no nosso
durante o período que nós também chamamos aqui de louvor. Há tempo, hein, Moisés? Consertei, viu? Durante o período que nós também atribuímos como sendo louvor, a gente cantava aqui: eu te agradeço, ó Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Olha que coisa bonita que essa canção fala e corrobora aqui com esse texto de Neemias capítulo 9 e 6. Existe um Deus que preserva a nossa história, um Deus que nos livra do mal, um Deus que cuida do seu povo, por mais que muitas vezes passemos por situações difíceis na nossa vida. Uma coisa que você não pode perder de perspectiva é que a mão de Deus, a mão preservadora de Deus, a mão cuidadora de Deus, ela está estendida sobre a vida do seu povo. A providência de Deus se manifesta por essa preservação de Deus na história. Queridos, olha, se não fosse essa preservação, esse mundo já teria implodido. Pensa comigo, olha para o caos que existe aí fora, olha para o ódio no coração das pessoas, olha para o nível de egoísmo. A própria palavra lá em Romanos diz, a palavra de Deus em Romanos diz que a terra geme, toda a criação geme esperando o momento da redenção, porque o negócio está tão feio, a confusão é tão grande, que se não fosse a preservação de Deus com a sua mão graciosa na história, esse mundo já havia implodido há muito tempo, já havia se estourado há muito tempo, se arrebentado há muito tempo. E eu dizia que na semana passada, falando aqui da questão do texto, na semana passada aqui lá em Betel, da capacidade de autodestruição que nós temos. Já percebeu? Como que a gente é meio kamikaze, existencialmente falando? Como que às vezes nós tomamos algumas atitudes impensadas ou até pensadas, que a gente vai se arrebentando, porque a gente não para. Falávamos sobre isso aqui na semana passada. O fato é, meus irmãos, que se não for a mão de Deus sobre a história, preservando o mundo e preservando a nossa vida, há muito a gente já teria se arrebentado. Mas essa providência de Deus, ela também se manifesta numa palavrinha chamada concorrência. Vou explicar para você. Olha o que está escrito lá em Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha que coisa interessante, o texto lá em Atos está dizendo que Jesus de Nazaré, ele foi entregue para ser morto, não porque ele foi pego de surpresa, ele estava num certo dia em algum lugar e o acaso o pegou e ele foi pego ali para a morte. Não, o texto está dizendo que esse Jesus, ele morreu por conta de um propósito eterno de Deus. Era da vontade de Deus que ele morresse a morte de cruz. Mas tem um detalhe, o texto também continua dizendo que, mesmo tendo Deus agido nesse sentido, por meio de pré-conhecimento, por meio de propósito determinado, vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. O que eu estou querendo mostrar para vocês essa noite é que a Bíblia está cheia dessa concorrência entre o Criador e a criatura. Concorrência não de disputa, mas de colaboração. Concorrência no sentido em que Deus age e não reage. Deus age e o homem reage. Deus determina e o homem vai atrás. Deus manifesta a sua vontade soberana e o homem responde a esse estímulo desse Deus soberano. Então, Deus agindo soberanamente e o homem responsável pelos seus atos. Eu sei que essa é uma verdade um tanto difícil da nossa mente finita conseguir compreender, mas eu queria avançar um pouco mais com você. Uma outra maneira pela qual essa providência se manifesta é através do governo soberano de Deus na história. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o que esse texto está dizendo é que este governo
está baseado nos relatos bíblicos que apresentam Deus como um grande rei que está sentado num trono e governa todas as coisas segundo a sua vontade, que foi muito bem definida e manifesta na história. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos traz? E isso, como eu vou ver daqui a pouco com vocês, tem um poder de produzir um descanso grande na nossa alma. É saber que a criação, como tentaram comprovar um dia, ou os cientistas vêm tentando comprovar a criação do mundo, criando, por exemplo, um acelerador de partículas, para tentar reproduzir aquele Big Bang inicial, aquela explosão inicial, onde o acaso mais o impessoal se uniram para criar todas as coisas. O que a Bíblia dá conta de provar, de mostrar, é que um ser dotado de perfeição, de atributos perfeitos, maravilhosos, com vontade, com sentimento, com poder, com a sua palavra, criou todas as coisas que existem. E mais, como nós não somos deístas, ou seja, tem uma turma aí que são os deístas, eles falam o seguinte: olha, tudo bem, eu vou torcer o braço e vou concordar que teve um Criador, que um tal Deus criou todas as coisas, mas tem um detalhe: esse Deus pode até ter criado tudo, mas ele virou as costas para a sua criação. Ele deu corda no mundo, deu início, startou o processo da criação e deixou tudo ao acaso. Não, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus está sentado num alto e sublime trono, com a sua mão de poder e de amor, controlando, governando a história. Nada pode fugir ao controle de Deus, nada pode fugir à manifestação gloriosa de Deus. Queridos, a tua vida é fruto de um projeto de Deus. Deus controla e governa a sua história com amor e graça. Mas tem um detalhe: Deus chama você, não para você ser como uma espécie de robô, que vai reagir apenas a um start inicial e vai viver a sua vida apenas debaixo de um fatalismo. Mas Deus chama a mim e a você para que nós possamos fazer parte de uma parceria com Ele, para que nós possamos responder diariamente a essa provocação, a esse estímulo de Deus na história. Mas tem um detalhe, meus irmãos, é impressionante como que Deus ele age na história, como que a sua providência ela está estampada na história. O texto que nós lemos nessa noite, ele é revelador nesse sentido. Sabe por quê? Porque o Jacó, ele sai de Betel. Lembra comigo, ele estava em Betel, ele tem um sonho, o sonho da escada, onde anjos subiam e desciam. Deus fala com ele, fala: ó, Jacó, o negócio é o seguinte: eu vou levar você para uma outra terra, eu vou levar você para um outro lugar, mas eu vou trazer você de volta para essa terra, e eu vou dar para você esse lugar. É interessante, porque quando você olha para Betel, e na sequência você vê o Jacó indo para Harã, na Mesopotâmia, o que você vê é Deus agindo na vida do Jacó. O que você vê é Deus atuando poderosamente na preservação, no cuidado, e chamando o Jacó para essa parceria com ele. Meus irmãos, esse relato que nós lemos essa noite nos revela também, especificamente, a manifestação da providência de Deus na vida do Jacó. E eu queria justamente com você ver como que essa providência se manifesta na vida do nosso amigo Jacó. Em primeiro lugar, a providência se manifestou na vida do Jacó, na preservação da história de Jacó e da sua descendência. Apenas para você lembrar comigo, numa pequena recapitulação: Jacó, ele, o usurpador, o enganador, ele engana o seu pai, rouba o direito de primogenitura do seu irmão. Eu sei que muitos de nós temos dificuldade com isso. Como que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Queridos, nós não temos como entender. O finito não é capaz de absorver o infinito. O finito não tem condições de entender algo que é muito maior do que ele, e o finito somos nós. Mas uma coisa é certa: Deus não é um trapaceiro, Deus não é um usurpador,
Deus não é um enganador, mas Deus tinha um propósito com toda essa história na vida do Jacó, por uma simples razão. Por uma simples razão, eu acredito que por mais que Deus tivesse, como teve um plano histórico para os descendentes do Jacó, Deus queria também transformar o seu coração. Deus queria trabalhar na sua vida, porque, meus irmãos, Deus é um Deus pessoal. Deus é um ser que trata individualmente comigo e com você. Deus não lida com a massa, Deus não lida com o povão. É tratamento tete a tete, é tratamento pessoal. E o Jacó estava tendo o seu caráter transformado pelo agir de Deus na vida dele. Então olha que coisa bonita, Deus permite que tudo aquilo aconteça, Deus permite esses acontecimentos na vida do Jacó. Ele sai fugindo do seu irmão, com medo de ser morto, com o coração cheio de culpa. Chega em Betel, Deus manifesta a sua presença para ele, fala com ele por meio de um sonho, e agora Deus o leva para Harã. Sabe o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo Deus preservando a vida do Jacó, porque o amava, porque tinha um propósito para a vida dele, mas também porque Deus queria construir um povo, porque seria por meio desse povo que um dia o Messias, Jesus de Nazaré, viria para trazer salvação para a humanidade. Então, na história do Jacó, eu vejo a providência na preservação da sua vida e da sua descendência. Mais ainda, eu vejo a manifestação dessa providência na vida do Jacó, no governo de Deus conduzindo o seu encontro com Raquel. Olha que coisa bonita, meus irmãos. O texto diz que o Jacó, depois de dias de caminhada, chega em Harã, na Mesopotâmia, vê uns rebanhos deitados, vê alguns pastores e pergunta para aqueles homens: vem cá, vocês conhecem um tal de Labão? Conhecemos. Olha, ele vai bem? O Jacó pergunta. Vai bem. Olha, tem um detalhe, a filha dele está chegando ali. Meus irmãos, olha que coisa bonita você vê na história, como que Deus age. O Jacó chega naquele poço, os pastores estão ali, ele se encontra com aqueles pastores, pergunta se eles conheciam Labão, e na sequência, a filha do Labão, a sua prima, chega diante dele. Sabe o que eu estou querendo mostrar para você? Sabe o que eu estou querendo que você entenda nessa noite? Que Deus, Ele controla, que Deus, Ele prepara o cenário, prepara a existência, para que a gente possa viver a nossa vida debaixo disso. O que eu estou querendo que você entenda nessa noite, é que não vai ser o acaso que vai preservar você quando você estiver distraído. Não vai ser o acaso que vai cuidar de você, mas é um Deus que tem um propósito definido para a sua vida, que vai costurar a história, de tal forma que de repente você vai se encontrar com a pessoa certa, de tal forma que de repente você vai ouvir uma palavra certa, e isso é impressionante, meus irmãos. Olha, é impressionante, eu fico assim abismado às vezes com alguns relatos, com alguns testemunhos que eu ouço, como que Deus governa, como que Deus dirige os nossos passos, como que Deus coloca as palavras nos nossos lábios, como que Deus prepara os encontros que a gente tem na vida. Como eu já falei aqui outro dia, né? Pode ser que você saia daqui hoje, aí você sai pelo portão assim e fala: bom, eu preciso chegar no centro da freguesia, eu vou pela esquerda, eu pego a 3 Rios, ou eu vou pela direita e pego a Tirol. Aí você fala assim: bom, eu vou pela direita. Aí você deixou de ir pela esquerda, que é excludente. Aí quando você vira aqui à direita, você pega a Tirol, você se encontra com alguém. De repente você se reencontra com uma pessoa, você encontra um amigo, você bate um papo, e todo mundo de oportunidades surge a partir desse encontro. O que eu estou querendo dizer nessa noite, para que você entenda, é que o governo de Deus conduziu a vida do Jacó até aquele encontro com Raquel, e da mesma forma o governo de Deus reina sobre a sua vida. O que eu queria que você entendesse nessa noite, como eu já falei para você, aquela canção, né, acho que é do Titãs, né? O acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Não é o acaso não pode fazer nada. Quem protege, quem preserva, quem cuida da sua vida, quem sustenta você, é esse Deus maravilhoso, eterno, que cuida da sua história. Olha, minha esposa não está aqui, né? Ela saiu, está lá dentro, lá, cuidando das coisas. Mas me perdoe aqui citar mais uma vez um exemplo pessoal. Fizemos esse ano 8 anos de casados, né? Ela vinha de uma outra experiência, eu também. Ela vai entrar agora, não sabe nem do que eu estou falando. E a gente se encontrou há 9 anos. A gente se encontrou na igreja da Barra, lá na igreja do pastor Eduardo,
e duas histórias completamente diferentes. A Cris, tendo rodado já quase que o mundo inteiro, né, tinha grana, passeava, corria pelo mundo, conhece a Europa toda, aquela coisa toda, e eu, né, André, filho de José e Maria, motorista, meu pai motorista, minha mãe costureira, simples, vivi aqui essa vida simples aqui durante 30 anos, cheguei numa fase da minha vida em que a minha irmã, aquela abençoada que está ali atrás, me acolheu na casa dela, eu olhei para o teto um dia, não tinha nada, eu olhei assim e falei, mas o que vai ser da minha vida, né? Eu compro uma bicicleta, eu viajo, vou trabalhar, fazia espetinhos mimi, trabalhava com churrasco, sem perspectiva nenhuma na vida. Aí eu me encontro com aquela mulher maravilhosa que está ali atrás. A gente começou a namorar, Deus foi abrindo as portas, conduzindo, e hoje eu estou aqui. Sabe o que eu estou querendo falar para você nessa noite? Eu queria que assim Deus me desse a graça para que você pudesse entender o que eu quero transmitir para você nessa noite. É que Deus governa a sua vida. É que Deus controla os seus passos, é que Deus cuida de você, por mais que você não entenda algumas coisas, alguns momentos, a mão de Deus está sobre a sua vida, o cuidado de Deus é real, o seu governo é real, a sua manifestação é real, o seu cuidado é real sobre a sua vida. Esse Deus é maravilhoso. Deus conduziu Jacó, cara, vem pra cá, ó, porque senão você não vai se encontrar com os pastores. Aí o Jacó, estou cansado, dá uma paradinha aqui, sabe? Aí descansa. Ele não podia imaginar que aquela parada, quem sabe, era providencial pro time, né? Sabe o time? Porque se adiantar muito, perde, se atrasar muito, perde. E o passo foi exato até o encontro com os pastores e a sua prima e futura esposa, Raquel. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Como que isso traz paz, como que isso traz segurança. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, esse governo de Deus sobre todas as coisas, é uma verdade que nos dá tanta segurança, porque alivia as nossas cargas, e nos cura dos nossos medos e ansiedades. Se você entender essa verdade, você não vai viver mais tão ansioso. Se você entender, introjetar, absorver a verdade do governo de Deus sobre a sua vida, você vai descansar, você vai relaxar, você vai confiar nesse Deus. Agora você precisa entender, e muito mais que entender, pedir a graça de Deus para que essas verdades entrem no teu coração, penetrem no mais íntimo do teu ser. Quantos pesos a gente consegue tirar das costas quando a gente entende essa verdade? Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. A providência na vida do Jacó se manifestou também na concorrência com Jacó, que trabalhou e investiu pesado para ter o que queria. Lembra que eu falei no início de uma parceria? Está lembrado? Que eu falei que essa parceria pressupõe a mão de Deus agindo, a ação de Deus e a reação do homem. Deus estendendo a mão, mas falando, vai ficar deitado aí não, cara. Eu estou estendendo a mão para você, mas eu quero que você saia do lugar, mas eu quero que você haja, eu quero que você faça algo. Calma lá, não estou compartilhando daquela visão de que Deus, ele reage. Eu não estou compartilhando da visão onde o homem é senhor de si, o homem determina os seus caminhos, determina o seu futuro. O que eu estou dizendo apenas é que Deus vem ao nosso encontro, que Deus prepara todas as coisas, mas fala, olha, eu poderia agir sozinho, eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu não vou fazer assim. Vem comigo, eu quero você do meu lado. Lembra do Éden? Deus criou todas as coisas, criou os animais. Adão poderia ficar deitadão comendo a maçã. Já imaginou a cena? Não? Adão deitadão comendo a maçã, né? Na boquinha da Eva, maçã para cá, maçã para lá, um chamego e tudo. Adão, levanta, cara, eu criei os animais, mas você vai dar os nomes. Sai do lugar. Eu quero que você seja meu parceiro, você vai ser co-criador comigo, você vai participar desse processo junto comigo. Eu criei, agora é sua vez, você dá os nomes. Delegou para o Adão. Então, meus irmãos, Deus nos chama para essa concorrência. É interessante porque parece que o Jacó entendeu esse negócio, ou se não entendeu, pelo menos ele começou a viver na prática isso na sua vida. Olha que coisa interessante, um homem concorrendo com Deus. E aí eu queria que você começasse a pensar nessa palavrinha comigo aqui agora, que é a palavra, e essa palavrinha, um palavrão, né? É planejamento. E o pastor Marcelo estava aqui na hora do dízimo e oferta. Eu falei, caramba, de novo, vai começar a pregar minha mensagem, né? Começou a falar em planejar, começou a falar em programar. Eu falei, o cara, não vou nem levantar, deixa ele pregar.
Mas então, meus irmãos, o que eu olho na vida do Jacó é isso aqui, ó. Como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Sabe como aconteceu a concorrência ou a parceria entre Deus e o Jacó? Deus tirou Jacó, Deus chamou Jacó, Deus preservou Jacó, Deus sustentou a vida dele. Mas tem um detalhe: Jacó falou assim, ó: vou me planejar pelos próximos 7 anos. Jacó planejou a sua vida pelos próximos 7 anos. Qual foi o seu planejamento? Vou trabalhar para ter o que eu quero. Para pensar comigo. Esse cara, ele determinou, de certa forma, como a sua vida funcionaria, aconteceria pelos próximos 7 anos. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia aonde ele estava querendo colocar a mão, literalmente, né, falando, né, onde ele queria colocar a mão. E o que acontece, meus irmãos, é que esse cara trabalha e decide viver a sua vida por 7 anos nessa perspectiva. Jacó, ele planeja a sua vida, por assim dizer. O que me chama a atenção é que Deus trabalha nos bastidores, prepara todo o cenário e nos chama só depois para que nós entremos em cena. E essa parceria entre o Jacó e Deus, ela é bonita e se manifesta, como eu falei para vocês, por meio desse planejamento para a vida dele. E aí eu queria poder, não foi, mas tudo bem, deixa aqui assim. Eu queria parar aqui um pouquinho com você agora. Parar um pouquinho com você aqui agora. Deus é soberano, Deus cuida, Deus preserva. Agora, eu queria poder dar algumas dicas importantes para você, para que você pudesse ser um parceiro efetivo de Deus, para que você pudesse entrar nessa parceria, nessa concorrência com Deus. Primeira coisa que eu queria que você pudesse trazer para a sua vida, e aqui quem sabe já pensando em 2011, eu queria sugerir que você buscasse ter mais intimidade com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. É uma linha muito fina que define ou que divide, a vontade do homem da vontade de Deus. Já percebeu? Eu estou orando a Deus, Deus não fala comigo, Deus não mostra, eu viajo ou não viajo, eu compro ou não compro, eu caso ou não caso, eu vou ou não vou. Sabe qual é o pressuposto básico para a sua vida? Intimidade com Deus. Eu tenho uma tese, quem sou eu para ter uma tese com relação a isso? Mas eu acredito em algo. Eu acredito no seguinte: se você tem vida com Deus, se você tem intimidade com Deus, se você tem vida aos pés de Jesus, vai. Se cerque de conselheiros, pessoas que possam te orientar. Pense, planeje e vá. Se soltar no teu coração, entenda, essa dica, meus irmãos, não é para gente que não tem compromisso com Deus, que não tem intimidade com Deus, porque eu acredito que o homem e a mulher de Deus, que tem vida de oração, que vivem aos pés de Jesus, como quando uma ideia vem na mente, quando um desejo vem no coração, é o próprio Deus colocando esse desejo, essa vontade no coração. Então, você se cerque de conselheiros, de pessoas que possam estar caminhando com você, mas o principal é você ter intimidade com Deus, vida aos pés de Jesus. Era para vir por parte aqui, mas não veio. Eu queria que tivesse mais uma dica. Falando de finanças, planeje as suas finanças. Você não pode continuar em 2011 gastando o que você não tem. Aquela velha frase, né? Você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você sequer conhece. E aí você pega o cartão de crédito. Meus irmãos, cartão de crédito tem que saber usar. Cartão de crédito tem que saber usar, porque pode ser bênção ou pode ser maldição. Eu queria dar uma dica para você para 2011. Planeje as suas finanças. Coloque na ponta do lápis quanto que você ganha, qual é o teu custo fixo, quais são as suas despesas.
mensais, e não continue gastando com o dinheiro que você não tem. Não continue um modelo de vida, meus irmãos, isso é pecado. É pecado você gastar contando com dinheiro que você não tem. Tem gente, e crente, que já compra sabendo que não vai ter dinheiro para pagar e que vai dar calote no mercado, que vai deixar, vai pôr o nome para o SPC, o nome fica sujo, depois de 5 anos limpa. Eu ainda ouvi isso outro dia, depois de 5 anos limpa. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa entender que Deus nos chama para uma parceria. Ele age, mas se você continuar gastando desordenadamente, não tem milagre que dê jeito. Não adianta orar. Orar para quê? A sua parte você não faz, gasta desesperadamente. Quer ser parceiro de Deus? Quer ser concorrente com Deus no sentido de trabalhar junto com Ele? Planeje as suas finanças. Quanto você ganha por mês? X. Então, está aqui, R$600, infelizmente, né? R$600 o sujeito ganha. Cara, você vai ter que planejar a sua vida aqui, ó. Sabe o que acontece quando você se planeja? Sabe quando acontece quando você bota as suas contas no lápis e você vive uma vida digna e honesta? Deus prospera as suas finanças. Deus multiplica o seu dinheiro. Deus abre portas para você. Agora, planejamento é fundamental. Estabeleça alguns objetivos para serem alcançados a curto, médio e longo prazo. Jacó, ele estabeleceu um objetivo, para ser alcançado em 7 anos. Então o que eu preciso fazer? Jacó pensou, para alcançar o meu objetivo final. Eu vou trabalhar, vou acordar, o meu dia vai ser dividido assim. Meus irmãos, é impressionante, mas sabe o que acontece quando a gente não planeja, Alexandre? A gente se cansa mais do que a gente deveria se cansar, a gente vive estressado, a gente vive frustrado, a gente vive arrebentado. Sabe por quê? Porque a gente não planejou a nossa vida. Irmãos, eu não sei quantos têm o hábito aqui de ter agenda, fazer uma agenda, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando isso aqui, mas eu ainda sou alguém que está em processo. Eu não sou esse modelo de organização, minha mulher sabe disso. Eu não sou esse modelo de organização. Ela é, eu não. Estou caminhando. Mas como que a agenda tem sido libertador na minha vida? Saber que não tem como você marcar 3 compromissos ao mesmo tempo. 2 vão ficar vendo navios, 2 pessoas vão ficar aí sem a tua presença. Eu conheço um cara que ele tem a capacidade de marcar com 5 ou 6 ao mesmo tempo, cara. Você liga para ele, o outro liga, ele marca com todo mundo. Não, vou tá aí, não sei o que lá. Cara, alguém vai ficar frustrado, alguém vai ficar privado aí da sua presença. Gente, estabelecer uma agenda, estabelecer objetivos, metas. O que eu quero, como é que eu quero que esteja a minha vida daqui a um ano? Final de 2011. Como é que eu quero que o meu 2011 ele se caminhe? Bom, eu quero fazer um curso. Mas vem cá, eu quero fazer um curso, mas e aí? E você já saiu do lugar, já deu os passos, já articulou. E daqui a curto prazo, 2014, a longo prazo, 2020, o que você quer ser daqui a 10 anos? Você faz essa pergunta para você? Como é que a sua vida vai estar daqui a 10 anos? Sabe o que acontece? A gente entra numa roda viva e vai vivendo a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente vai se arrebentando, a gente vai se atropelando, a gente vai cansando, a gente vai passando por cima da família, por cima dos nossos negócios, a gente vai tendo que dar jeitinho o tempo todo, porque a gente não planejou a nossa vida. Por isso, faça uma agenda, comece pensando na sua semana. Eu sei que eu fui e voltei aqui, mas comece simples. A sua semana, o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer na terça-feira? O que você vai fazer na quarta-feira? Faça uma agenda, estabeleça prioridades na sua vida, e vou falar de prioridades já. Olha aqui, coisa interessante. Se empenhe ao máximo, dê o seu melhor e não desista. Quer ser efetivo nos seus planejamentos? Planeje
e faça de tudo para conseguir executar. Claro, temos que aprender a ler as circunstâncias, temos que aprender a rever os nossos projetos, temos que aprender que cabe a nós fazermos os planos, mas como vamos ver daqui a pouquinho, cabe a Deus desarrumá-los. Às vezes nós planejamos uma coisa, mas não vai acontecer, mas cabe a nós nos empenharmos ao máximo, darmos o nosso melhor e não desistirmos dos nossos objetivos. Eu já fui assim, eu já fui alguém que desistiu muito fácil daquilo que planejou na vida. Diante da primeira dificuldade, está tão difícil, não vou não. É mais fácil ficar aqui na minha zona de conforto, tranquilo, vou ficar por aqui e está bom demais. Às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para a dificuldade, às vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para o cenário não tão favorável, a gente pensa em desistir. Eu queria dar uma dica para você: se Deus tem colocado sonhos no teu coração, não desista, não desista, trabalhe, se empenhe, dê o máximo, viva na presença de Deus, porque você vai ver como que Deus vai conduzir esse processo, vai abrir as portas. Agora, tem um detalhe, como eu já falei para vocês, a nós cabem os planos, a Deus desarrumá-los segundo a sua vontade. Quando Deus desarruma os nossos planos, que coisa interessante, né? Porque, olha só, aqui a palavra de Deus que nos diz lá ainda em Gênesis: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, que lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Eu sei que você pode estar se perguntando: fala sério, né? Pô, o cara foi para a tenda com a mulher, o cara conhecia a Raquel, e como é que ele se deixou se enganar dessa forma? Tem algumas teses, né? Alguns vão dizer que, como naquele contexto, os casamentos eram regados a muito vinho, Jacó já estava legal, né? Tinha bebido todas, e ali o Jacó não tinha mais condições de reconhecer quem era quem. Então foi a Lia mesmo, não teve jeito. E uma outra turma vai dizer assim: não, os mais santos, né? Isso aqui é minha tese, Luciana. Mas tem aqueles mais santos que vão dizer assim: não, naquele contexto a mulher ela ia toda preparada, cheia de véus, né? Com o corpo todo coberto, o rosto todo coberto, o homem não tinha condições de reconhecer, era tenda, não tinha luz, era escuro. E o Jacó aconteceu. Mas, meus irmãos, o fato é que o Jacó desejou uma coisa, trabalhou por esse objetivo, mas os seus planos foram frustrados. Sabe por quê? Porque às vezes vai ser assim: você vai se empenhar, você vai se dedicar, você vai trabalhar, você vai correr atrás, e não tem segurança nem garantia de que tudo vai dar certo e que vai ficar mil maravilhas e um mar de rosas. Infelizmente nós não temos essa garantia, não dá para você prever isso. Mas tem um detalhe: sabe o que vai te ajudar muito? Vai ser Romanos 8:28, quando os teus planos forem frustrados. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se no final das contas você planejar, trabalhar, investir, e o resultado não for o resultado que você planejou, Romanos 8:28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Uma outra versão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final das contas, se você ama a Deus, se você serve a Deus, se você vive na presença dEle, pode ter a certeza que no frigir dos ovos, que no final das contas, tudo vai acabar bem. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Agora, meus irmãos, para nortear o seu planejamento, eu fico impactado quando eu vejo Jacó, o texto afirmando que o Jacó, ele desejou muito Raquel, que ele a amava com todas as suas forças, e por causa disso, ele decidiu trabalhar por 7 anos para poder se casar com a Raquel. Sabe o que me chama atenção nessa frase, ou nessa fala, ou nesse contexto? Foi que o Jacó, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, o coração dele estava naquilo. E olha,
quando o nosso coração está em algo de verdade, a gente vai até o fundo, vai até as últimas consequências para alcançar o que a gente desejou. Agora, sabe o que eu queria? Para poder te ajudar, porque quando eu olho para a vida do Jacó, eu vejo o seguinte, como eu falei para vocês, ele trabalhou por 14 anos, porque ele tinha um objetivo, seu coração estava ali. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, antes de mostrar o que eu vou mostrar para você aqui agora. A minha pergunta é: onde está o teu coração? O que você tem tanto desejado na sua vida? O que você tem desejado? Olha para 2011, chegando, batendo na porta. Eu imagino que você já tenha sonhado com algo, pensado em algo, e eu queria perguntar para você: onde está o teu coração nesse momento? O que tem tirado o teu sono? O que tem produzido euforia em você? O que tem produzido uma ansiedade por conta do ano que se aproxima e da possibilidade de realizar ou não isso que está no seu coração? Jacó tinha algo muito claro no seu coração, e ele colocou toda a sua energia nisso. Eu queria, para poder ajudar você em 2011, eu queria ler para você Mateus capítulo 6, 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, não importa o que você esteja reputando como importante para você, não importa quais sejam os seus projetos, os seus sonhos para 2011, se Jesus não for o centro da sua vida, o centro do seu planejamento, o centro da sua história, você vai chegar no final de 2011 mais uma vez com a sensação de que o tempo passou, mais um ano foi embora e as coisas continuam da mesma forma como estavam no ano passado. O segredo do sucesso de todo o planejamento, o segredo do sucesso de todo o processo de concorrência, de parceria com Deus, reside no fato de você colocar Jesus como centro da sua vida. Vou dizer uma coisa para você a título de conclusão: ganhar dinheiro é bom. Comprei esse laptop aqui, quando viajei, porque trabalhei e ganhei dinheiro para poder comprar. Moro em determinado local, porque trabalho, juntando as forças com a minha esposa, podemos morar onde a gente mora. É bom conquistar coisas, é bom poder comprar um carro, é bom poder sentar num restaurante, quem sabe comer uma comida gostosa, é bom poder viajar, é bom ver os seus filhos estudando numa escola boa, é bom você ter coisas boas e do melhor na sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: a principal coisa que você precisa ter é Jesus na sua vida. Não dá. Nós cantamos uma canção: não dá, sem Jesus não dá. Meus irmãos, que Jesus possa ser o centro da nossa vida em 2011, que Jesus possa ser o ponto central da nossa agenda no nosso dia. E a minha dica para você é: eu sei que é difícil para você que tem hora para acordar cedo, chega tarde em casa, uma vida louca. Primeira coisa, não se deixe escravizar por coisa alguma nem por ninguém. O sistema não pode escravizar você, seu chefe não tem o direito de escravizar você. Você pode estar falando aí, mas quem vai pagar as minhas contas no final do mês? É um ato de fé, é uma postura de fé. Eu sei que é difícil muitas vezes conciliar essas duas coisas, mas, meus irmãos, nós cristãos temos que aprender a nos submetermos à vontade de Deus, buscarmos aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida e não permitirmos que julgos sejam colocados sobre nós. E às vezes esses julgos nós somos libertos deles por meio da oração, por meio de uma busca mais intensa de Deus. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que viviam aquele assédio moral no trabalho, eram escravizadas no trabalho e colocaram essa situação em oração. Decidiram, como Daniel, lembra da história do Daniel? Não se contaminar com as iguarias do rei, e Deus honrou a postura de
ter Jesus como centro da sua vida e não se deixar escravizar por ninguém, nem por situação nenhuma. Em nome de Jesus. Eu sei que é um passo de fé, mas Deus está chamando você para, na sua agenda, no seu planejamento, colocar Jesus, a busca de Deus, em primeiro lugar na sua vida. Se você fizer isso, você poderá ser tido como parceiro de Deus, alguém que reage ao agir de Deus, alguém que responde ao estímulo de Deus, alguém que vai em resposta a esse chamado de Deus para a sua vida. É isso que Deus tem para você. Essa é a palavra de Deus para você. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, quando Ele chama você para sair do seu lugar, para essa parceria que pode dar certo.